Pessoal, então vamos dar início aqui então oficialmente. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de plano de negócios, aqui da Uniswan, né? Toda segunda-feira a gente está aqui, agarrado aqui, vendo, nós estamos na parte agora da unidade 3, vendo a estrutura do plano aí, né? Estamos falando do plano de operações. Então, vamos só recapitular aqui para a gente ver onde a gente estava, ó. Na semana passada, eu iniciei a unidade 3, né, que a gente fala do plano de operações, do plano de marketing, plano financeiro, dela toda, né? Sendo que o plano financeiro eu já me antecipei com vocês, né? Então, aqui nós vamos ver mais aqui algumas coisas relativas ao plano de operações e na próxima aula a gente começa a ver coisas relativas ao plano de marketing, para encerrar o assunto aí. Depois a gente tem a unidade 4 aí, mas é só para uma unidade complementar, né? Então, na aula passada, eu já tinha iniciado esse assunto, essa unidade aqui, ó. Na aula passada, eu tinha começado a falar sobre departamentalização, né? Aí a gente chegou a falar, ó, que existem vários tipos de departamentalização para a empresa, vários tipos de organogramas, né? De estruturas organizacionais, aí a gente falou só da departamentalização funcional. Então, ó, eu lembro que eu li aqui com vocês aqui, o que está escrito lá no livro do Rebouças, mostrei para vocês aqui um exemplo enxuto, né, de um organograma aí da departamentalização funcional, onde a gente separa por setores, né, o setor de produção, financeiro, marketing, RH, ou seja, por funções, né, as funções que você tem, né, na sua empresa. Vimos aí as vantagens e as desvantagens desse modelo, desse organograma. A gente até começou a falar da departamentalização por produto ou por serviço, até porque foi a Gabriele que estava perguntando lá se no caso do trabalho deles lá do SPA, poderia ser uma departamentalização por serviço. Aí eu analisei e respondi para ela na semana passada aí que eu achava que não. Porque, vamos ver aqui essa departamentalização por serviço, que é bom que eu vou usar. Se a Gabriele me permitir lá, vou usar rapidinho aqui o exemplo dela aqui, para a gente poder entender quando que é melhor usar a departamentalização por produto ou por serviço em detrimento da funcional. Né? No caso dela, é uma empresa de serviço, é um SPA. Mas vamos ler aqui, vamos tentar entender, então, a diferença. Por que no caso dela lá, eu sugeri que continuasse com a funcional. Olha o que o Rebouças fala lá na página 125. Ó, esse tipo de departamentalização faz uma abordagem divisional que envolve a diferenciação e o grupo das atividades e tarefas de acordo com os produtos ou serviços realizados, ou seja, os resultados esperados da empresa. A divisão do trabalho é feita por linhas de produtos ou de serviços, que se desempenham em todas as funções necessárias para a realização do produto ou serviço. Todas as principais atividades e tarefas, similares ou não, relacionadas com o produto ou serviço, são reunidos e alocados em um específico departamento no sentido de coordenar as atividades requeridas para cada tipo de resultado. Vamos dar exemplo já. Estou só lendo aqui primeiro para a gente poder ver o que está escrito aqui na teoria, né? Que o Rebouças colocou no livro dele. Depois a gente explicar melhor. A estrutura divisional por produto ou serviço é muito encontrada em empresas de larga escala. Tem mais que ele fala. Então, ó. Então, vamos pegar o exemplo lá, né? Vamos falar um pouquinho agora aqui, então. Por que lá no caso da empresa dela, eu não sugeri que ela adotasse a estratégia de organograma da departamentalização por serviço, sendo que dela é uma empresa de serviço. Igual, vou dar um outro exemplo. Ó, vou mostrar para vocês aqui a empresa que eu estou trabalhando, que eu estou prestando uma consultoria lá agora. Um dia até mostrei alguma coisa para vocês aqui, ó, né, que ficar fazendo propaganda da empresa, não, é só para você entender uma coisa. Essa empresa que eu estou prestando esse serviço agora, ó, que vê, eu tenho uma apresentação dela aqui, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Essa empresa é uma administradora de condomínio. Ela
como administradora de condomínios, como administradora, essa empresa ela presta vários serviços como administradora, né? Ó, só para você ter uma noção, ó. Quer ver? Eu vou passar aqui, ó. Ó, ela presta assessoria administrativa. Dentro da assessoria administrativa, ela faz diversos tipos de serviços, elaboração de editais, elaboração de atas, carta, tal. Toda a parte administrativa, todos os serviços administrativos do condomínio, a empresa faz. Ela presta gerenciamento financeiro, ó, é um outro serviço. Além da parte administrativa, de emissão de atas, de cartas, de circular, de comunicado, de orientação na parte administrativa lá do condomínio. A empresa, não é só essa empresa, não estou querendo fazer propaganda da empresa, não, toda administradora faz isso aqui, né? Então, além disso, ela presta também um assessoramento financeiro, onde a gente vai assessorar a parte das finanças do condomínio, do fluxo de caixa do condomínio. É um serviço diferente. A gente dá também uma assessoria contábil, auditoria contábil para o condomínio. Tem uma auditoria preventiva e uma auditoria investigativa. Ó, tá vendo? É um outro serviço. A gente também dá assessoria de departamento de pessoal e de RH. Ó, o que a gente faz? A gente faz treinamento com os funcionários, ó. Controle, todos os controles dos funcionários do condomínio, controle de escala de revezamento, controle de folha de ponto, controle de hora extra. Aqui eu estou querendo fazer a propaganda da empresa lá que eu estou prestando serviço. Não, gente, toda administradora ela também faz isso. São serviços. Ela presta serviço de síndico profissional. Ah, então para essa empresa aí, professor, lá então é separado por produto ou serviço? Não. Lá também é separado por funções. Ah, mas ela não presta diversos tipos de serviços? Sim, mas são todos serviços, todos aqueles servicinhos que eu mostrei ali para vocês, diversos, né? Assessoria administrativa, assessoria financeira, assessoria de DP, assessoria de RH, auditoria, tudo faz parte do pacote de serviço da administradora de condomínio. Eu só destrinchei ali em diversos tipos de serviço. Lá também eu estou aconselhando eles a manterem a estrutura funcional, por funções. Agora, então não estou entendendo, professor. Quando é que eu devo usar aquela estrutura por serviço? Se a gente for criar um serviço diferente para a empresa, que fuja um pouco da administração de condomínio, por exemplo, ó, lá eles têm só que lá eles separaram em empresas diferentes. O que acontece? Lá também eles prestam serviço de terceirização de mão de obra, que aí é uma outra coisa. Aí não faz parte da administração de condomínio. Só que lá nessa empresa, eles criaram uma nova empresa, chamada Grupo Imobiliar. É uma outra empresa dos mesmos donos, mas são empresas diferentes. É um outro CNPJ, é uma outra empresa, num outro endereço. Então, aí você... Porque é um serviço tão diferente que eles preferiram abrir uma outra empresa. Agora, imagina aqui comigo, se aquela mesma empresa lá, a Cifra, ela mesma resolve também oferecer serviços de terceirização de mão de obra. Aí é um serviço bem diferente. Aí nós temos dois grandes grupos de serviço. Eu tenho um grupo de serviço que é o da administração de condomínio, onde eu vou prestar assessoria administrativa, financeira, de RH, de pessoal, e eu tenho um outro serviço para oferecer, que é de terceirização de mão de obra. Aí, então, se fosse usar a mesma empresa, com o mesmo CNPJ, então, de repente, eles poderiam criar uma estrutura separada por serviços, porque são serviços distintos. Aí vamos supor que uma hora o dono lá dessa empresa Cifra lá resolve também criar uma contabilidade empresarial para prestar também assessoria para a empresa. Aí também é uma outra coisa. Assessoria, administração de condomínio, gente, é uma coisa completamente diferente da administração empresarial, da contabilidade empresarial. Fazer contabilidade de condomínio é uma coisa. Fazer contabilidade de empresa é outra coisa. E terceirização de mão de obra é outra coisa completamente diferente. São serviços diferentes.
coisas bem distintas uma das outras. Então, imagina, aí a empresa estaria criando 3 tipos de serviços. A contabilidade empresarial, a terceirização de mão de obra, a contabilidade condominial, desculpa, a terceirização de mão de obra e a contabilidade empresarial. Aí eu ia falar para o cara, então por que a gente não separa a empresa, cria um organograma pela departamentalização, pela estrutura por serviço? Aí ficaria aqui, ó. Aí caberia, ó. É igual esse exemplo aqui, ó. A empresa que ela tem uma gerência de produtos têxteis, uma gerência de produtos farmacêuticos e uma gerência de produtos químicos. São coisas bem distintas. Produto farmacêutico é uma coisa. Produtos químicos, fabricar produtos farmacêuticos é uma coisa, fabricar produtos químicos é outra coisa diferente. São coisas similares, parecidas, mas são coisas diferentes, distintas. Então, aí cabe separar realmente por produtos ou serviços. Agora, vamos voltar lá no caso lá da Gabriela, do spa. Todos os serviços fazem tudo parte do mesmo serviço. São serviços dentro daquele produto lá, daquela empresa que ela vai oferecer o spa para os clientes lá. Tem diversos tipos de serviço, mas aí é tudo dentro de uma mesma linha de serviço. É igual lá dentro da administradora. Dentro da administradora tem uma linha de serviço administrativo, financeiro, de RH, de pessoal, de auditoria, que faz parte da administração de condomínio. Então, é só para você não fazer confusão. Eu acho que com esse exemplo aí ficou mais claro, né? Aí, naquele vídeo que eu mandei para vocês também, né? Tem um exemplo lá também parecido. Eu não lembro agora exatamente, tem um tempinho que eu assisti aquele vídeo todo. Mas quem não viu o vídeo, assista aquele vídeo lá também, que ele dá uma ilustração bem bacana dessas separações. Dá uns exemplos bons também, aquele vídeo. Muito bom aquele vídeo. Né? Então, vamos pensar de uma outra forma também para entender. Ó. Eu estou abrindo a minha empresa de consultoria. Então, eu vou prestar consultoria para empresas. Então, dentro da minha consultoria para empresas, eu tenho diversos serviços que eu vou prestar. Eu posso dar uma assessoria na área de vendas, que eu tenho muito conhecimento, trabalhei como gerente de vendas anos e anos e anos. Então, eu sei muita coisa sobre vendas e marketing. Então, eu posso oferecer para a empresa lá uma consultoria dentro dessa área de marketing e vendas. Ou eu posso oferecer uma consultoria para a área administrativa da empresa. Afinal de contas, eu sou administrador de empresa. Eu também estudei muito a administração de empresa, né? A parte administrativa da empresa, dos processos internos, da organização interna da empresa, do planejamento estratégico da empresa. É um outro serviço que eu posso prestar consultoria. Com a minha própria empresa de consultoria, também eu posso prestar assessoria também na área financeira da empresa, porque eu tenho 2 MBAs em finanças, eu dei aula de finanças anos. Se o cara, de repente, está com a parte financeira da empresa meio desorganizada, eu posso ajudá-lo a organizar a parte financeira. Então, são serviços diferentes, mas é tudo consultoria de condomínio. Está tudo dentro do mesmo escopo de trabalho. Então, eu também não dividiria essa empresa por serviço. Não, é tudo... mas não são vários serviços? São serviços administrativos, serviço financeiro, serviço administrativo, de não sei o quê. Sim, mas tudo dentro daquele escopo de consultoria. Agora, digamos que lá na frente eu comece também a criar um outro segmento para mim. Além daquela consultoria que eu vou dar para as empresas, lá física, que eu vou lá na empresa prestar assessoria, dar orientação, eu posso pensar também num tipo de uma mentoria online. Que aí é um tipo de serviço que eu vou divulgar. Aí eu posso abrir um leque para o Brasil inteiro, mas aí eu vou só prestar mentoria online. Um empresário lá do Rio Grande do Sul me descobriu pelas redes sociais aí, viu minha divulgação, fez contato comigo. Eduardo, eu vi aí que você é professor, você tem conhecimento de vendas, tem conhecimento de RH, eu queria dar uma reestruturada na minha empresa. A gente pode fazer essa mentoria online? Pode, vamos fazer. Toda semana eu vou
tirar 1 hora, 2 horas, vou combinar com ele os horários, toda semana, 1 hora, 2 horas, 3 horas de mentoria online. Eu vou dar consultoria online aqui para ele. Aí é uma coisa que já é diferente. Aquela primeira consultoria, ela é física. Eu vou lá na empresa prestar consultoria, eu vou dar palestra lá interna na empresa, motivacional também, para lá. Agora, aí eu estou falando de uma mentoria online, mudou um pouco o negócio. E depois eu ainda posso começar a vender vídeos pela internet. Eu posso começar a criar vídeos e vender mentorias, cursos na área de consultoria para botar lá no meu site para vender. Aí já é também uma coisa completamente diferente. Aí, então, de repente, eu posso separar por produto. Eu tenho uma área, é como se fosse isso aqui, ó. Uma área é a minha gerência de consultoria física, né, presencial. Uma outra gerência de consultoria, de mentoria online. E uma outra gerência de venda de cursos online. Que aí são coisas, da consultoria física da empresa é uma coisa. Vender curso pela internet é outra coisa completamente diferente. Tá interligado, mas a estrutura do negócio muda. Entendeu? Aí, então, também eu acho que agora acabou de clarear. Né? Se depois ainda tiver ficado dúvida, levanta a mão e me grita aí, professor, não entendi ainda muito bem, não. E aí, gente, ó, esse tipo de estruturação tem vantagens e desvantagens. Ó. Vantagens: facilita a coordenação dos resultados de cada grupo ou produto ou serviço, facilita a coordenação interdepartamental, pois a preocupação básica é o produto e as atividades departamentais tornam-se secundárias. Aí a gente está focando ali no produto ou no serviço. Aqui eu estou falando muito de serviço, né, gente? Mas a gente poderia separar por produtos. Aqui tem um exemplo, né? Mas eu poderia... Vamos dar um exemplo agora aqui também por produto. Ó. Eu tenho uma empresa... Vamos dar um outro exemplo aqui agora. Eu tenho uma empresa que ela fabricava... Vamos tentar dar um exemplo aqui. A empresa fabricava, ela foi criada para fabricar... Vamos tentar dar um exemplo. Barcos grandes para você... navegar mesmo, barco de ir para o mar. E ela está lá fabricando os seus barcos. Aí a empresa se deu bem, está crescendo, está indo bem nesse setor de barcos. Aí ela vê uma oportunidade, ela abrir uma nova linha de produtos, que é criar também um jet ski. Ó, jet ski, gente, é uma coisa bem diferente de barco. E aí ela resolve implementar aquilo. Daqui a pouco ela resolve fazer também lancha. Aí ela fica com 3 linhas de produtos grandes, 3 linhas diferentes. São produtos diferentes, o processo de fabricação é diferente, o uso do produto é diferente, a manutenção dos produtos são diferentes. Tá tudo meio interligado, é tudo para você usar lá no mar, né? Para você navegar, para você fazer seus passeios náuticos lá. Mas são coisas distintas. Uma coisa é fabricar barco, outra coisa é fabricar jet ski, e a outra coisa é fabricar lancha. Então, de repente, eu posso separar a empresa também por produtos. Um braço da empresa vai mexer só com barco, um outro braço da empresa vai mexer só com jet ski, um outro braço da empresa vai mexer só com lancha. Aí também seria válido também. Né? Dando sequência aqui, ó. Vantagens, né? Fixa a responsabilidade de cada departamento para o seu respectivo produto. Cada departamento vai focar no seu produto. No caso da consultoria lá, eu vou ter uma pessoa responsável para mexer só para me ajudar só com a consultoria particular, empresarial, física. Eu vou ter pessoas para me ajudar com a mentoria online, vou ter pessoas para me ajudar com a venda de vídeos online, né? Permite maior flexibilidade quanto aos recursos de cada setor, caso as condições mudem, sem interferir na estrutura organizacional.
que às vezes dá uma mudança num setor que não interfere tanto nos outros, né? Eu posso estar, de repente, lá com a minha empresa, pegando um exemplo que nem ainda existe, eu estou dando só mesmo a consultoria lá, física lá, né? Mas vamos supor que lá no futuro eu esteja com a minha consultoria presencial, com a minha mentoria online e com a minha venda de vídeos online. Dá algum problema qualquer no setor de vendas online, de vídeos, ou alguma lei que muda, que venha a interferir, que venha a causar algum problema para mim, alguma ameaça para a minha área lá de vendas de vídeos online, mas que não vai interferir nas minhas outras áreas. Tudo bem separadinho, né? Então, sofre menos problemas das ameaças externas do ambiente, né? Propicia condições favoráveis para a inovação e a criatividade. E aí tem desvantagens. Pode ser de coordenação mais difícil com relação às políticas gerais da empresa, né? Se eu não tenho uma diretoria, uma liderança muito ativa, uma liderança muito boa, eu posso ter algum problema de coordenação entre os setores, porque é como se fossem 3 empresas distintas, são serviços distintos, produtos distintos, né? É como se fossem 3 empresas distintas que podem haver conflitos de interesse entre as 3. Imagina só, eu tenho lá um braço lá da minha empresa lá, pegando lá o exemplo lá de barco, um braço da minha empresa focado em barco, outro braço focado só em jet ski, um outro braço focado só em lancha. Pode haver conflitos entre esses 3 setores aí, caso não haja uma liderança muito proativa. Ocorre redução nas oportunidades de carreira, pois a experiência profissional é limitada a uma única linha de produção. Quando eu tenho lá aquela departamentalização funcional, a pessoa vai crescendo lá dentro da empresa, né? Ela tem lá, começa como estagiário, passa para assistente 1, assistente 2, depois ela vem como supervisor, depois como coordenador, como gerente, ela pode chegar a ser diretor, ou, para determinadas empresas, vice-presidente de uma área lá, né? Agora, quando eu separo por linhas de produtos aí, a pessoa fica um pouco mais limitada. É bem provável que dentro de cada uma dessas linhas tenha menos oportunidades de crescimento profissional lá dentro. Né? Ah, professor, então o que é melhor? Não existe essa resposta, né? Aí cabe você, como administrador da empresa, analisar as possibilidades da sua empresa, da estruturação da sua empresa. E tentar enxergar para aquela empresa sua, naquele momento, isso vai muito do momento da empresa também, né? Pode ser que num momento hoje a gente adote a estrutura por serviço, separado em 3 serviços, e pode ser que daqui 5, 10 anos eu resolva mudar, porque a empresa cresceu tanto, de tanta forma, que aquele tipo de estrutura está limitando um pouco a empresa, ao crescimento da empresa. Então, pode ser que, num momento, eu resolva unificar tudo esse setor, criar uma empresa maior, que eu vou unificar todos os tipos de serviço numa só, e separar por setores. Pessoal, ó, falei que eles iam chamar aqui lá da farmácia. Deixa eu só atender aqui, só um minutinho. Vamos continuar aqui, daqui a pouco o rapaz chega para entregar ali o remédio, aí eu paro de novo para atender o cara lá. Então, gente, isso vai muito do momento. Num determinado momento, você pode achar mais viável ali para a sua empresa um tipo de departamentalização, por serviço, por exemplo. Aí pode ser que a sua empresa cresça de uma certa forma, e a coisa tome uma proporção de uma certa forma, que você comece a perceber que aquele tipo de estrutura está limitando um pouco. A empresa está crescendo demais e aí você não está tendo possibilidade de crescimento profissional dentro daqueles setores,
E pode ser que, devido àquele crescimento da empresa, você enxergou que aquela empresa, a partir daquele momento que ela cresceu tanto, pode ser que a estrutura funcional seja mais viável para aquela empresa. Aí você tem que analisar, né? E isso, gente, normalmente não é você sozinho dentro da empresa que toma essa decisão. Às vezes eu vejo que o aluno fica muito preocupado, fala, nossa, professor, mas se um dia eu estiver trabalhando numa empresa mesmo, como é que eu vou saber tomar uma decisão dessa? Calma, você não vai tomar uma decisão dessa sozinho. Não é assim que funciona. O que a gente prepara você aqui como aluno aqui? Para você tem que entender como é que a coisa funciona. Mas se você um dia estiver lá numa empresa trabalhando, você for gerente de um setor de uma empresa lá, vai participar de uma reunião da diretoria da empresa, com a gerência da empresa, aí a diretoria está pensando em mudar a estrutura organizacional, ela não vai virar para você sozinho e vai falar, Gabriele, o que então você acha? Então, tá na sua mão a decisão. O que a nossa empresa deve fazer? Vai mudar de estrutura por serviço, vai mudar para estrutura para funcional? Não é você sozinha que vai analisar isso, é um conjunto de pessoas. Vai ter um monte de cabeça ali. Aí você tem que ter uma noção para saber discutir isso lá Imagina, você está numa reunião com a diretoria da empresa, com a gerência da empresa toda lá, você é um dos gerentes da empresa, chega num momento desse aí, você não sabe opinar, porque você não entende. Você não sabe quais as vantagens de uma estrutura, quais as vantagens da outra, quais as desvantagens de uma, as desvantagens de outra. Aí você não participou de uma reunião. Peraí, deixa eu só atender ali, pessoal, rapidinho, só um minutinho. Tem que tirar 50, né? Visualizador. É assim? Deixa eu te dar um pichorezinho para você. Muito obrigado. Bom feriado, meu amigo. Você também. Obrigado. Ai. Pessoal, deixa eu só tomar um remédio aqui, que o troço tá feio para mim hoje. Quem chegou depois, tinha falado no início, hoje eu fiz uma pequena cirurgia no dente. Nossa Senhora, Aparecida. Passei mal a tarde inteira. Vou tomar um remédio aqui, senão não tem jeito de eu continuar, não. Vou beber água aqui. Então, vamos dar sequência aqui, então. Então, onde que eu estava falando, né? Você tem que ter uma noção boa para discutir isso lá numa reunião. Você mostrar que você entende. E aí você pode virar para o diretor e falar, diretor, se o senhor quiser, eu posso preparar um estudozinho mostrando as vantagens e as desvantagens de cada estrutura para a gente, na próxima reunião, a gente analisar. O diretor vai falar, olha, você seria capaz de fazer um estudo para mim? Faço. Pode pegar o meu materialzinho ali, ó, tem o livro do Rebouças, vai na biblioteca, pega o livro, tem outros livros bons aí, ó, você sabe muito bem as vantagens e as desvantagens de cada uma. Prepara um estudozinho, leva para a diretoria, ó. Vocês estão optando aí entre continuar com a estrutura por serviço ou mudar para a estrutura funcional. Então, eu trouxe aqui para vocês as vantagens de cada uma para a gente analisar. Aí o seu diretor vai aplaudir você e não é você que vai tomar a decisão sozinho. Aí você vai levar, você vai dar suas opiniões e a empresa lá, a alta administração da empresa é que vai, em conjunto, tomar a decisão. Mas você está participando, você está opinando, está sabendo opinar, sabendo dar suas sugestões, os melhores caminhos, né? Isso vai servir bem para você. Então, é só para você ficar tranquilo, que às vezes eu vejo o aluno fica meio apavorado, né?
A gente dá tanta matéria, passa tanta matéria nova, o aluno fala, nossa, professor, mas quando eu me formar, como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta de chegar lá na empresa e fazer um planejamento estratégico para a empresa, não. Não, mas você nunca vai fazer um planejamento estratégico sozinho para a empresa lá. Você vai fazer se a empresa for sua. Se você abrir uma empresa para você, pequena, você vai ter que acabar de aprender a fazer planejamento estratégico para fazer para a sua empresa. Mas aí você está fazendo para a sua empresa. Agora, se você for trabalhar lá, por exemplo, lá na White Martins, uma grande multinacional aí, foi promovido lá dentro, você começou a participar das reuniões de gerentes da empresa, começou a ter também possibilidade de dar palpite nos negócios, dar sugestões. Não é você que vai fazer o planejamento estratégico sozinho da empresa, não é você que vai montar a estrutura organizacional sozinho da empresa, você vai participar, você vai saber dar opiniões, saber opinar. Você tem que ter conhecimento, né? Você não pode jamais chegar lá e dizer que não sabe dar opinião sobre aquilo. Como você é formado em administração, né? Aí você não sabe o que é dar uma opinião de qual caminho a empresa deve seguir, né? Com o conhecimento que você está adquirindo aqui, você dá a opinião, você vai saber, né? Vamos seguir aqui, ó. Pode propiciar aumento dos custos pela duplicidade de atividades nos setores. Por que pode proporcionar aumento de custos pela duplicidade? Porque a sua empresa, ó, vou voltar aqui, ó, ela pode, de repente, começar a crescer, e aí, ó, aqui dentro da gerência de produtos têxteis, você pode querer colocar uma pessoa da área de marketing aqui, uma pessoa da área de marketing aqui, e outra pessoa da área de marketing aqui, né? Porque são produtos distintos aqui, ó. Você tem gerências bem diferentes. Então, você pode... Ó, a parte financeira, né? Cada uma dessas gerências aqui vai ter que cuidar da parte financeira da sua gerência. Então, você vai ter que colocar uma pessoa responsável ali pela área financeira em cada uma das gerências. Você está tendo duplicidade de custos, né? Porque na outra estrutura, deixa eu voltar lá na outra estrutura, ó, né? Aqui o gerente financeiro, o cara aqui que cuida da parte financeira, ele vai cuidar da parte financeira de toda a empresa. Você não tem duplicidade de custos, né? O cara aqui que vai mexer com o marketing da empresa, ele vai cuidar do marketing de toda a empresa, de tudo que a empresa fizer, né? Agora aqui, ó, a coisa muda um pouquinho, né? Então tem essa duplicidade de custos, pode ter. Pode criar uma situação em que um gerente de produto torna-se muito poderoso, desestabilizando a estrutura. Também depende muito do pessoal lá da alta administração, da liderança da alta administração, né? Porque aqui, por exemplo, ó, pode ser que, por exemplo, essa parte farmacêutica aqui comece a crescer mais do que as outras. Isso é comum, né? A empresa ela tem como eu disse, lá vou pegar três braços, 3 áreas. Aí uma área começa a crescer muito mais do que a outra. Aí o gerente daquela área começa a se tornar mais poderoso, ele se acha mais importante. Vamos pegar no meu exemplo lá da consultoria. Imagina, eu tenho a consultoria pessoal, presencial. Eu tenho a mentoria online. Eu tenho a venda de vídeos pela internet. São 3 coisas distintas. Vamos supor que essa parte de venda de vídeos pela internet comece a bombar, né? O que hoje está muito em alta no mercado, né? Então, começa a vender muito vídeo. Aí eu estendo isso para o Brasil todo, para o mundo inteiro. Pode ter um brasileiro lá no Canadá que veja aquele vídeo meu lá e se interesse por ele e compre. Então, pode ser que uma área qualquer ela comece a crescer muito mais do que a outra. Aí um gerente de uma área começa a se achar mais importante que os outros. Então, pode gerar um certo conflito aqui dentro. Porque na outra estrutura, está todo mundo mais ou menos nivelado, né? Os gerentes de cada área, o gerente financeiro com o gerente de marketing, com o gerente de produção, com o gerente de RH, todos eles têm a mesma importância. Né? Vamos voltar lá na imagem, lá para você ter essa imagem, ó. A empresa, mesmo que a empresa comece a crescer exorbitantemente,
todos os setores vão crescendo junto com a empresa. Ninguém se torna mais importante que o outro aqui. Por mais que a empresa cresça desordenadamente, todos os gerentes, eles têm a mesma importância. Então, a área de marketing vai estar crescendo também. A área financeira vai estar crescendo também. A área de produção vai estar crescendo também. A área de RH, se a empresa como um todo está crescendo, a área de RH também, lá vai só crescendo desordenadamente. Então, vai todo mundo mais ou menos nivelado. Agora, na outra estrutura, pode ser que um segmento comece a crescer mais que o outro. Né? E é uma coisa meio incontrolável. Aí a diretoria lá, né, a presidência da empresa lá tem que ter um know-how para saber lidar com essa situação. Para que isso não desestabilize, né, a estrutura da empresa. Pode provocar temores e ansiedades nas pessoas em situação de instabilidade interna. De repente, um determinado setor pode começar a ter problema, né? Pode ter algum tipo de instabilidade, alguma mudança no ambiente de marketing que torne instável ali os negócios. Mas eu acho que deu para você ter uma noção boa dessa diferença entre a departamentalização funcional e a departamentalização por serviços, que faz realmente um pouco de confusão. Quando que eu devo usar uma, quando que eu devo usar outra. Aí você tem, ó, agora mais simples, ó, por localização geográfica. Olha lá, esse tipo de departamentalização faz uma abordagem divisional que envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com a localização geográfica onde o trabalho será desempenhado, ou uma área de mercado a ser servida pela organização. Esse tipo de departamentalização é indicado para organizações de larga escala, que geralmente cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados são extensos, como, por exemplo, empresas transnacionais que empregam esse tipo de estrutura para suas operações fora do país onde estão sediados. E, gente, não é só para organizações transnacionais ou multinacionais que estão em outros países, não. Pode ser dentro de um mesmo país, você pode, de repente, achar viável usar a localização geográfica, né? Como, por exemplo, aqui, olha lá, ó, um exemplo aqui, né? Ó, eu posso ter uma estrutura da minha empresa que cresceu e eu estendi minhas atividades para outras regiões. Então, eu tenho uma estrutura montada lá na região norte, uma unidade de negócio na região norte, tem uma unidade de negócio na região central do Brasil e uma outra unidade de negócio montada na região sul. Poderia ter uma na região sudeste aqui também, né? Eu posso ter isso aqui, gente, eu posso usar de várias formas. Eu poderia, só para você entender, eu poderia, isso aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, eu poderia ser uma construtora, né? Aí eu tinha lá a diretoria lá em cima, diretoria geral, e essa minha construtora, ela atua em 3 regiões aqui no Sudeste. São Paulo, ó, Rio e Minas, Belo Horizonte. Então, ó, eu tenho uma construtora que, vamos dar um exemplo, a construtora começou em São Paulo. Então, enquanto ela estava lá em São Paulo, né, ela usava a estrutura por funções. Usava essa aqui, ó. Estava lá em São Paulo. Ela tinha gerência de produção, gerente financeiro, de marca, tal. Um belo dia, a empresa se deu bem no mercado, começou a crescer, os negócios em São Paulo, os empreendimentos que construíram em São Paulo bombaram, a empresa se deu bem no mercado, aí ela resolveu estender suas atividades. Aí ela resolveu abrir uma unidade aqui no Rio, porque o mercado aqui do Rio também para condomínio é muito bom, e também abriu uma filial também, uma unidade lá em Minas, porque também, em Belo Horizonte, também o mercado está crescendo muito, essa área de condomínio. Aí agora, olha para você ver, a empresa agora ela criou também, vou pegar aquele mesmo termo que eu usei, 3 braços. A construtora está atuando, criando condomínios em São Paulo, criando condomínios no Rio, criando condomínios em Minas. Aí ela pode, então, analisar, gente, olha só, numa reunião de diretores, né?
Pode vir a sugestão. Quem sabe agora não é o momento de a gente mudar a nossa estrutura organizacional. A gente está aqui separado por funções. Mas agora, como nós estamos em 3 frentes e completamente diferentes, regiões, né, distantes, pode ser melhor eu adotar a estrutura territorial, geográfica. Eu vou abrir uma grande unidade em São Paulo, uma grande unidade no Rio de Janeiro e uma grande unidade em Minas, que elas são meio independentes. São meio independentes. Então, eu posso criar uma gerência lá para São Paulo, uma gerência aqui para o Rio, para cuidar de tudo aqui do Rio, e outra gerência para cuidar dos negócios só lá de Minas, lá. Alguém quer falar alguma coisa? Vou abrir sem querer o microfone aí. Houve redução de 23%. Roberta, você quer perguntar alguma coisa? Não, professor, desculpa, abriu sem querer. Não tem problema não, tem problema não. Fica tranquilo, calma disso não. Né, gente? Então, olha, esse tipo de estrutura, também todas têm vantagens e desvantagens. Ó. Olha lá, vantagens. É muito utilizada quando as situações externas favorecem. Deixa eu só voltar aquilo ali, peraí. Senão depois eu acabo esquecendo de voltar. Vou deixar do jeito que estava anteriormente, para não fazer confusão. Ó, vantagens. Muito usada quando as situações externas favorecem a organização, permitindo adaptação às condições e necessidades da região. Porque ali, né, gente, aqui eu dei um exemplo ali de Rio, São Paulo e Minas, que ainda são áreas que não têm tanta diferença de costumes. Nós estamos na região sudeste, né? Tem uma diferença do sotaque das pessoas, mas normalmente os costumes são um pouco parecidos. Mas vamos supor que eu tenha uma unidade aqui no Rio, uma unidade no Rio Grande do Sul e uma unidade lá em Manaus, lá na zona norte do Brasil, qualquer região lá da zona norte. Gente, no Nordeste, os costumes são bem diferentes uns dos outros, né? Para, de repente, condomínio, nem tanto, mas dependendo da área que você atua, dependendo do tipo de negócio da empresa, o que funciona aqui no Rio não funciona bem lá no Sul. E também pode acontecer de não funcionar bem lá no Norte. São regiões que têm costumes, hábitos muito diferentes, costumes muito regionalizados. O que funciona aqui não quer dizer que vai funcionar lá. Então, quando você separa a sua empresa, a sua estrutura por áreas geográficas, cada área vai se especializar naquela região que ela está lá. O comportamento de compra do consumidor pode ser diferente de uma área para outra, os hábitos de consumo são diferentes, as necessidades de cada consumidor nessas áreas são diferentes. Então, a sua empresa separada assim, cada unidade estratégica de negócio vai se especializar lá nas necessidades daquela região. Cada unidade opera em um território como se fosse uma organização independente, né? O administrador de cada unidade pode tomar suas próprias decisões de acordo com as diferenças territoriais. Você dá mais autonomia, né, para cada uma das unidades, para ela agir e tomar suas decisões de acordo com os costumes locais, com as necessidades regionais. A organização é mais voltada para o seu ambiente territorial e para o seu mercado, do que para os aspectos internos da empresa. Agora, tem desvantagens. O enfoque territorial tende a deixar para segundo plano a coordenação entre os departamentos. Deixa eu ver as horas aqui. Prejudicando, de certa forma, o comportamento global da empresa, porque também, às vezes, cada uma dessas unidades cria uma certa independência, né? Cria muita independência e cada uma começa a trabalhar da sua forma também. Tem que haver uma coordenação muito boa lá em cima. Tem que haver sempre tem que haver uma liderança muito boa, porque senão você pode, de repente, perder um pouco ali o controle entre as suas unidades, né? Aumento de custos também. A mesma coisa que eu falei lá no outro, lá, né, ó. Aumento de custo devido à duplicidade de esforço, duplicidade de esforço e recursos.
A parte financeira é tudo dividido, eu vou ter que ter um financeiro em cada uma das unidades minhas, eu vou ter que ter um marketing também para cada uma das unidades minhas, porque fazer um marketing lá no Rio Grande do Sul é uma coisa, fazer um marketing aqui no Rio é uma coisa, fazer marketing lá no Norte é outra coisa. Então, eu tenho que ter 3 estruturas de marketing, 3 estruturas financeiras. Então, eu tenho uma duplicidade de esforços aqui, né? Tem as vantagens, tem as compensações, mas aí eu tenho que pôr na ponta do lápis. É aquilo que eu falei, a gente não toma, a empresa não toma uma decisão dessa aqui também, não é da noite para o dia. Né? Isso não é chegado lá. Né? Você tem que, o aluno, ele tem que ter em mente, né? Volto a frisar aquilo que é importante. Nenhuma empresa chega e toma uma decisão da noite para o dia com relação a uma mudança na estrutura organizacional dela. E você não tem que chegar lá e tomar... não é você que vai tomar sozinho uma decisão. Isso, a empresa vai fazer isso, gente, ao longo do seu planejamento estratégico. A empresa está agora, nesse momento, fazendo seu planejamento estratégico. Então, são várias reuniões que acontecem entre a diretoria e a gerência para a empresa pensar o seu planejamento estratégico. E aí, então, você vai analisar uma situação, você vai analisar outra, você vai encomendar um estudo, vai virar lá para a Sueli, então faz uma coisa para a gente, Sueli. Prepara um estudo para a gente das vantagens e desvantagens de cada tipo de estrutura para a gente poder chegar a uma conclusão do que é melhor a gente estabelecer para o próximo ano. É sempre pensando no próximo ano, nunca que essa decisão é tomada da noite para o dia. Né? Isso é um processo decisório tomado em conjunto com base num farto material para ser analisado. Aí cada um vai levantar tudo que conseguir levantar sobre aquele assunto, a diretoria da empresa vai sentar com as gerências, vão analisar aquilo e vão falar, olha só, gente, então o presidente lá vai sugerir, olha, então eu acho que o melhor caminho que a gente pode seguir realmente é mudar da estrutura funcional para a estrutura territorial. Porque agora nós estamos em 3 regiões distintas do nosso país, são regiões diferentes. Vai aumentar um pouco o nosso custo. Aí pede o financeiro para encomendar um estudo sobre o custo. E a gente está vendo ali que aumenta um pouco o custo. Aí você aumenta um pouco o custo por um lado, mas tem ganhos por outro lado. Aí você tem que pesar na balança. Com uma estrutura assim, eu tenho um custo um pouco maior. Mas eu vou ter um atendimento melhor ao meu consumidor. Porque eu vou ter uma estrutura lá, um marketing focado naquele consumidor do Sul. Vou ter um marketing focado no meu consumidor do Norte. Então, eu tenho um aumento de despesa por um lado, mas eu tenho um ganho também, não é, né, em atendimento ao consumidor pelo outro. Meu produto vai ser mais bem aceito, eu vou aumentar minhas vendas. Qual que vai ser o impacto disso na minha empresa? Então, o presidente lá vai encomendar diversos estudos. Vai encomendar estudo financeiro, vai encomendar estudo de mercadológico, vai encomendar pesquisa com o consumidor, vai encomendar um monte de coisa. E aquilo, gente, você tem um ano todo trabalhando o planejamento estratégico. Até você chegar a um ponto lá que você analisou tudo lá, e aí a equipe em conjunto vai tomar a decisão. Vamos mudar, provamos que é mais vantajoso a gente adotar a estrutura por território, ou estrutura geográfica. Então, Então, estão entendendo? Tudo tem os prós e contras. Tem que botar na ponta do lápis, tem que analisar, tem que estudar, tem que ver o retorno que cada um vai trazer. Aí você analisar o custo-benefício de um, custo-benefício do outro. Pode ocorrer desequilíbrio de poder dentro da organização devido a áreas geográficas mais amplas, e aí pode acontecer também aquele fator, né? Lá, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, a coisa cresce mais do que no Sul e lá no Norte. Aí você tem uma diferença de poder entre as estruturas. Pode acontecer, tem que estar ciente disso e tem que estar preparado para isso, para cuidar disso, né? Os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes segmentos territoriais.
Bom, então deu também para você, acho que deu para ter uma noção boa, né? Então nós já vimos, ó, recapitulando, vimos a estrutura funcional, vimos a estrutura por produtos ou serviços, vimos já a estrutura territorial, ou também chamada de geográfica, que é por regiões, vimos vantagens e desvantagens de cada uma, né? Até aqui, pessoal, para eu poder dar sequência, até aqui, tem alguma dúvida? Alguém não entendeu muito bem e gostaria, de repente, de fazer alguma pergunta? Outra, tá tranquilo, eu posso seguir. A Gabriele, que estava com a dúvida no trabalho dela lá, Gabriele, você conseguiu enxergar o melhor caminho aí para seguir? Já definiu, né? Então, professor, a menina que ficou responsável, eu e ela, a gente fez um rascunho, né? Eu até fiz no PowerPoint, né? Porque eu não queria que fique preguiça de fazer na mão. Só que a gente não tá com certeza. A gente fez, só que a gente queria mostrar pro senhor, para ver se a gente tá no caminho certo ou não. Mas a gente seguiu o que o senhor falou, fez por função, né? Funcional. Aí vou falar aqui para ver se o senhor entende. Ó, a gente colocou assim, né, um quadrado, diretor de marketing, do lado diretor de operacional, diretor de finanças e depois de RH. Aí o que eu queria perguntar, como a gente é um spa, no lugar de diretor operacional, o senhor acha que é melhor botar administrativo ou deixa operacional? Então, o administrativo é uma coisa, o operacional é outra coisa. Eu É, tinha porque, que, sim, eu tinha que dar uma analisada. Você tem como é, depois me mandar, eu olho isso para você? posso. Aí foi o que eu falei, a gente ficou na dúvida, né, mas a gente colocou do tipo funcional, como o senhor falou pra gente, quando deu o feedback lá. Aí eu botei o organograma por função mesmo. A gente. Foi o único Você, que a gente. Sim. depois daquela conversa nossa da semana passada, você chegou já a me mandar uma nova versão para eu analisar? Não, não. É porque a gente ficou esperando hoje que o senhor ia voltar nesse assunto sobre organograma para poder ver se a gente ia manter mesmo e esperar É, mas eu esperar entendi que ver o melhor para vocês é a funcional mesmo. Ah, sim. Então depois Uma eu vou boa, mandar no. a gente viu o próprio autor falando, né? Que uma boa parte das empresas, tem algum lugar aqui que ele fala, ó, uma grande Esse é o mais clássico, parte né? das empresas que a gente vê, a maioria é separada por função. É o padrão, né? O tipo, esse é o É o tipo mais padrão. comum. É o mais Sim. comum. Eu vou ver se eu tiro uma foto sim, Mas, mando lá no grupo, aí depois o senhor analisa direitinho para ver se o rascunho tá ok ou não, tá, tá? beleza. Então vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa ali. Não, tem nada escrito ali, não. Por clientes, vamos embora lá. Vamos tentar matar as outras três aqui para a gente encerrar o assunto. Nesse caso, agora, por cliente, ó, as atividades são agrupadas de acordo com as necessidades variadas e especiais dos clientes. As diferentes características e necessidades dos clientes, como idade, nível socioeconômico e hábito de compra, constituem a base para essa estrutura, na qual a ênfase é no consumidor do produto ou serviço oferecido pela organização, para que seja atendido da melhor forma possível. Ó, aqui agora, gente, olha só, para você, vamos tentar pegar um exemplo que pode ser, de repente, utilizado aqui, ó. Essas lojas tipo loja americana, por exemplo, essas lojas C&A da vida, de repente, né, não tô querendo dizer que elas todas usam isso, não. Estou falando, de repente, se você for parar para analisar como que lá essa C&A, Líder, Magazine, como é que ela separa a sua estrutura, a departamentalização dela? Pode ser que você encontre alguma que use a departamentalização por cliente, porque lá você tem o departamento feminino, tem departamento infantil, tem departamento masculino, tudo muito bem separado. Né? Quando eu vou lá comprar roupa para mim, eu vou lá, tem um departamento lá, um andar lá, só com coisas para homens. Aí dentro do departamento ainda tem a separação, né? Roupas, calçados, tem separado roupas sociais de roupas mais normais de esporte,
né? Departamento infantil, tem uma seção de brinquedos, seção de roupas infantis. O departamento feminino também tem um monte de variedade, né? Tem perfumaria, lingerie, moda, bolsa, calçado, pode separar tudo também. É uma opção. Isso, gente, também não existe, né? É aquilo que eu falo aqui, às vezes é muito difícil para a gente passar isso para o aluno, porque não existe muito bem uma receita de bolo. Você pegou isso aqui, isso aí é aplicado a todo tipo de empresa. Todas as empresas usam isso dessa forma? Nem todas. Você pode, de repente, né? De repente, você pode pegar 3 lojas aí, grandes aí, que são concorrentes uma das outras. Vamos pegar aí, tem eu falei aqui, CIA, a Líder e alguma outra qualquer aí que concorrem com essas duas aí. Uma, ela usa essa departamentalização por cliente, mas pode ser que a outra ela usa funcional. Né? Não quer dizer que uma está certa, a outra está errada, não. Isso aí foi a análise lá que a administração da empresa fez, a diretoria da empresa que analisou aquilo, e naquele momento, né, você tem que sempre entender o seguinte, que é o momento. De repente, o momento que a empresa está passando, o crescimento que ela está ganhando no mercado, naquele momento, aquele tipo de estrutura está atendendo. Mas aí a empresa continuou crescendo, tomou uma certa proporção que aquele tipo de estrutura, aí, por isso que a gente vê, tem vantagens e desvantagens. Aí começa a aparecer, a empresa chegou a um certo nível de crescimento, as desvantagens começam a sobressair, começam a causar mais problemas para a empresa. E a empresa, então, de repente, analisa e chega à conclusão que se ela mudar a estrutura dela, ou para funcional, ou para territorial, de repente, ela vai ter mais vantagem do que desvantagens. E aí, de repente, tomou a decisão e mudou, e tomou a decisão certa. Aí você olha, 2 empresas que fazem a mesma coisa, é o mesmo tipo de empresa, uma tem uma estrutura por cliente e a outra tem uma estrutura ou funcional ou territorial. Aí o aluno fica, gente, mas como é que é isso? Uma delas está errada? Não quer dizer que está errado, não. A análise que a diretoria fez, de repente tem alguma coisa interna na empresa lá que eles acharam melhor por bem adotar uma certa estrutura, né? Então, às vezes fica um pouco difícil, é por isso, que às vezes você vai ver no mercado, na prática, e você encontra empresas adotando estruturas diferentes. Dá um nó na cabeça. E aí, muitas vezes, o aluno me pergunta, professor, eu trabalho na empresa assim, sabe? Qual a melhor estrutura que eu posso usar? Eu não tenho como dar essa resposta. Não existe. Não é assim que dá uma resposta, né? Nenhum consultor da face da Terra vai virar para você, o que é uma empresa de departamento? Então é por cliente. Não, ninguém vai fazer isso. Se fizer, fique com o pé atrás. Como é que a pessoa vai dando um diagnóstico igual um médico? Você chega no médico e fala com ele, doutor, estou com uma dor aqui. O médico vira e fala para você, toma aqui, ó, esse remédio aqui 3 vezes por dia. Ué, peraí, o cara não fez um exame, não perguntou nada, não te pediu uma ultrassonografia, não te pediu um exame de sangue, não te pediu nada, já saiu te passando um remédio só pelo primeiro relato que você deu? A mesma coisa é na administração. O aluno, sempre acontece, o aluno virar, professor, achei isso tão interessante, o que é melhor lá para a empresa que eu trabalho? Eu não sei, eu também como um consultor, eu tenho que sentar, eu tenho que analisar, eu tenho que conhecer a empresa, eu tenho que ir lá internamente na empresa, fazer uma análise de todos os processos da empresa, como é que é a estrutura interna daquela empresa, para eu poder virar e falar, opa, peraí, eu acho que a estrutura que vocês estão adotando hoje não é a mais adequada. Pois de tudo que eu analisei aqui, eu acho que se vocês adotarem uma certa estrutura assim, assim, assado, vai ter um resultado melhor, vai ter menos problemas com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo. E aí também o cara vai analisar. Né? Então, essa aqui é a nossa dificuldade de passar, de repente, isso para o aluno. Vantagens por clientes. Né? A focalização é exclusivamente no cliente. Com isso, as necessidades de cada tipo de cliente são mais bem atendidas. Assegurar reconhecimento e atendimento contínuo e rápido aos diferentes tipos de classes de clientes.
pelo feedback dos clientes, uma linha deficiente de determinado produto é facilmente percebida. Então, vamos tentar dar um exemplo aqui também, né? Teve épocas aí, hoje, os bancos, hoje, eles estão meio que acabando com o atendimento presencial, né? Tem gente aí falando que os bancos já anunciaram já que a tendência é que eles vão ir cada vez mais fechando as lojas físicas e vão passar a atender só pela internet mesmo, tal, é a tendência. E acredito que no futuro não vai mais, você não vai ver mais na rua lá o Bradesco, Itaú, esses bancos mais. Mas hoje ainda tem. E no momento passado, eu vivi muito uma época, antes, né? No início da internet, eu já trabalhava, eu já fazia faculdade, eu já atuava já no mercado e tal. No início da internet. Então, não tinha nada tratado pela internet, era tudo presencial. Então, o banco tinha um monte de gente lá para atender os clientes e tal. Então, tinha muito banco que tinha separação de clientes de pessoa física e pessoa jurídica. Tinha gerentes de banco que atendiam só carteira de pessoa física. E tinham outros gerentes que atendiam só carteira de pessoa jurídica. Então, era um tipo de separação por cliente. Né? Um tipo de separação por cliente. Eu posso, por exemplo, na minha consultoria, dar um outro exemplo. Comecei minha consultoria, estou com a minha empresa funcionando, a empresa vai crescendo, comecei a contratar pessoas. Aí eu estou com a minha estrutura funcional, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda com marketing, eu tenho uma pessoa lá que me ajuda com a área financeira, eu tenho uma pessoa que me ajuda com a parte de RH da empresa, a empresa está funcionando. Mas a empresa começou a crescer, começou a aparecer, eu contratando mais gente, e aí eu fui identificando o seguinte, tem empresas de pequeno porte, tem empresas de médio porte, tem empresas de grande porte. E eu tenho tido demanda, estou dando um exemplo, né? Estou dando um exemplo, estou dizendo que isso aconteça na minha vida, não. Mas no momento que a minha empresa cresceu tanto, eu posso perceber que eu estou tendo demanda de empresa de grande porte, de pequeno porte, de médio porte. E que são clientes diferentes. O que a empresa de grande porte, quando me chama para consultoria, ela está querendo focar numa determinada área. A empresa de médio porte, quando me chama para consultoria, ela tem uma necessidade maior numa outra área. E a empresinha pequena, né, de pequeno porte, quando chama a nossa consultoria, tem uma necessidade maior numa outra área. E são 3 necessidades diferentes de clientes distintos. Dar consultoria para uma empresinha pequena de 30 funcionários é uma coisa. Dar uma consultoria para uma grande empresa com 1.500 funcionários é outra. Então, de repente, eu posso analisar a situação, pensar e falar, quem sabe eu faço uma separação aqui na minha estrutura. Né? Eu monto uma estrutura só para atender clientes, empresas de pequeno porte, eu monto uma outra estrutura para atender clientes de médio porte, e uma outra estrutura que vai se especializar em atender clientes de grande porte. Pode ser que isso funcione melhor. É um outro exemplo também, né? E aí, da mesma forma, vantagens e desvantagens. Como a gente está vendo, tem diversas vantagens por um lado, que eu já li aqui, né? Por isso que eu dei esse exemplo para você entender lá, o feedback de cliente de uma linha deficiente de determinado produto é facilmente percebida. Eu vou estar tendo feedback lá dos clientes de pequeno porte lá, vou estar tendo feedback dos clientes de médio porte, vou estar tendo feedback de clientes de grande porte, de grande porte, empresas grandes. Mais fácil, de repente, eu perceber algum tipo de problema numa das minhas linhas, né? Desvantagens, vai ocorrer a mesma coisa, duplicidade de esforços e recursos, porque aí eu vou ter que ter uma estrutura de marketing voltada para empresas de pequeno porte, uma estrutura voltada para médio porte, uma estrutura voltada para grande porte. Financeiro também, vou ter que ter um financeiro para cada área. Então, eu tenho também uma duplicidade de esforços e recursos aqui, que pode aumentar meus custos operacionais. Em compensação, eu vou conseguir atender melhor o meu cliente. Né? Com certeza, se eu for querer dar o mesmo tipo de consultoria para o mesmo porte de empresa,
o que vai acontecer? Em algum momento, eu vou começar a perceber que algum tipo de cliente meu não vai estar sendo tão bem atendido. Que às vezes eu estou atendendo pequenas empresas, médias e grandes, né? E estou prestando o mesmo serviço para as três. Alguma das três pode uma hora reclamar. Não é? Seja reclamação na qualidade do serviço, seja reclamação no custo que está muito alto, alguma coisa qualquer. Quando eu separo por cliente, eu vou dar um atendimento mais específico para aquele tipo de empresa. É muito mais provável que eu atenda melhor o meu cliente, que eu vá ter menos problema de reclamação, que eu vou ter uma estrutura focada só em cliente pequeno, uma estrutura focada só em de médio porte, uma estrutura focada só nas necessidades dos grandes clientes. É muito mais provável que eu atenda melhor. Mas o meu custo também, por outro lado, é provável que fique maior. Então, aí eu tenho que, da mesma forma, colocar na ponta do lápis, entender o custo-benefício, entender se aquele custo que está subindo por um lado ali está sendo recompensado pela satisfação do meu cliente. Porque também não adianta nada, eu reduzo o custo, mas eu também reduzo a satisfação do meu cliente. Então, e é difícil você tomar certas decisões relativas a isso, né? Só a hora que a gente está dentro do jogo mesmo, com números, com fatos, é que a gente realmente pode chegar a uma conclusão melhor. Aqui, assim, falando para você, sem estar com números para analisar, é muito difícil. Né? Então, vamos lá. Departamento, para a gente ir encerrando, né, esse assunto. Vamos tentar encerrar isso hoje. Departamentalização por processos. As atividades são agrupadas de acordo com as etapas de um processo. Portanto, considera a maneira pela qual são executados os trabalhos ou processos para a consecução de uma meta ou objetivo específico. É basicamente empregado nos estabelecimentos industriais. Indústrias, né, que fabricam seus produtos. Não quer dizer que são todas também não, tá? Está falando, é basicamente empregado. Tem muita indústria que utilizam a departamentalização por processo. O desenvolvimento do processo utilizado pelas organizações está relacionado com a estrutura do produto, para que se obtenha da melhor maneira possível o aumento da eficiência e qualidade do produto. Então, olha lá, por que é muito usado nas indústrias que fabricam, né? Porque, olha lá, aqui você tem uma noção boa disso, né? Tem um setor da empresa que ele vai só preparar a matéria-prima, vai pegar a matéria-prima, vai fazer o preparo, aí passa para outra seção, que é a seção de corte, né? Aí vai cortar lá o couro do negócio lá do tecido que vai fabricar o produto final, aí faz o corte, passa para outra seção que vai fazer a estamparia do negócio, e uma seção final que vai fazer a montagem do produto final, né? Então, pode ser em indústrias têxteis também, de roupas também. Uma seção prepara o tecido, passa para outra seção que vai cortar o tecido, a outra seção vai fazer as estampas, a outra seção vai fazer a costura, a outra seção vai fazer a embalagem final do produto para botar ele para venda. Indústrias automobilísticas também, né? Uma seção prepara as peças, a outra seção faz, né, junta uma peça com a outra, vai passando até no final você ter a montagem total do carro lá para a entrega final do produto. Dentro de uma indústria automobilística, né, que fabrica carro, tudo bem, muito separadinho. Cada setor faz uma coisa. Então, isso depende muito também do tipo de empresa que você está analisando, né? E aí tem vantagens e desvantagens. Cada unidade organizacional é uma etapa no desenvolvimento do produto. A focalização e a sequência de processos facilita o trabalho do seu início até o fim. Cada um vai focar nela, tem maior especialização dos recursos alocados.
cada um vai focar no seu quadrado, cada um dentro do seu quadrado. Se a sua área lá é preparar o material, vocês vão se especializar na preparação do material. Se a sua área é montagem, você vai só se focar na montagem das peças, né? Você não se preocupa com o setor das outras, com as atividades das outras áreas. Então, cada um focado na sua área, cada um se especializando cada vez mais na sua área, é mais provável que o resultado final vai dar mais certo, né? Do que dentro de uma empresa que todos os setores fazem um pouco de cada, né? Possibilidade de comunicação mais rápida das informações técnicas. Por outro lado, tem as desvantagens, ó. Com o mesmo problema encontrado na estrutura funcional, ocorre a redução da cooperação e a comunicação interdepartamental, porque cada um vai estar lá focado dentro da sua área. O setor de corte está lá focado no corte, o setor de montagem está lá focado na montagem. Você tem menos convivência entre os departamentos, a comunicação entre os departamentos também pode ficar prejudicada, o que pode ser corrigido com uma boa liderança, sempre, né? Cada departamento tem seus próprios objetivos e prioridades, que, sob pressão, criam-se diversas barreiras e conflitos. Pode haver conflitos, né, entre os setores, porque cada um está focado lá no seu problema, cada um tem os seus objetivos. E no momento da pressão que as empresas hoje vivem, né, porque também tem um problema. Um departamento, o trabalho de um departamento depende do outro. Esse tipo de departamentalização, em todas as empresas, um departamento depende muito do outro, mas nesse aqui em especial, depende mais, porque olha lá, vamos voltar aqui, ó. Se o setor de preparação atrasar o seu trabalho, vai atrasar, consequentemente, o trabalho da seção de corte. Atrasou da seção de corte, atrasou suas atividades, atrasa também o setor de estamparia. Se os outros setores todos atrasaram o seu trabalho, como é que o setor de montagem vai montar o produto final lá para entrega para o consumidor? Né? Então, e quando há cobrança, né, cobrança de prazo, gera problema entre os departamentos. Um vai querer jogar a culpa no outro, né? Então, tem que ter uma boa administração, uma boa coordenação lá em cima, uma boa liderança para evitar esses problemas, né? Cada administrador no departamento de processos é especialista em apenas uma parte do processo, não sendo capaz de concluir um processo por inteiro. Se faltar um gerente de um departamento tiver algum problema, é bem provável que os responsáveis pelos outros setores não saibam fazer o trabalho do setor do outro, porque cada um vai se especializando lá na sua área de especialização, né? Então, tem um pequeno probleminha aqui também, que pode, tudo é contornado por uma boa liderança. Para a gente ir encerrando aqui, eu acho que vai dar tempo de eu falar das outras duas. Não estou querendo correr não, né? Mas para a gente ver se pelo menos encerra essa parte da departamentalização tudo hoje. Ó, está faltando por projetos e a matricial. Vamos encerrar essas duas, depois eu fico aberto aqui a dúvidas aí. Ó. No arranjo de departamentalização por projetos, as atividades e as pessoas recebem atribuições temporárias. O gerente de projeto é responsável pela realização de todo o projeto ou de uma boa parte dele. Terminada a tarefa, o projeto, o pessoal que temporariamente havia sido destinado àquela atividade, né, aquele projeto, é designado para outros departamentos ou outros projetos. Nesse tipo de departamentalização, a estrutura organizacional deve ser flexível e mutável, com capacidade de adaptar-se às necessidades de cada projeto a ser realizado, tendo alta coordenação entre os departamentos. Ó. Então, olha aqui para você ver, ó, aqui um exemplozinho, que eu fiz questão de botar esse exemplo aqui para também alertar vocês que você pode, gente, fazer combinações entre as estruturas, tá? Você pode começar com uma estrutura, por exemplo, por funções, e a partir de certa parte do organograma, você fazer uma combinação
com uma estrutura por cliente ou por projetos. Né? Aqui, por exemplo, ó, tenho uma empresa separada aqui, ó, por funções, administração e finanças, uma outra função comercial, que é venda, e uma outra função que é ligada aos projetos da empresa. Aí esse setor de projeto, ó, ele vai ter o projeto A, projeto B e projeto C em andamento. E você tem toda uma estrutura funcional aqui para dar o suporte para esse gerente aqui do projeto A, projeto B, projeto C. Aqui, esse tipo de estrutura, nós vamos ver que os maiores problemas estão ligados a quando você está encerrando os projetos que você está cuidando, que ela está sempre dependendo de novos projetos, né? Mas olha só, quando você tem esse tipo de estrutura separada por projeto, olha as vantagens. Você tem um melhor cumprimento de prazos e melhor atendimento ao cliente do projeto, porque quando você faz um projeto, não sei se vocês já estudaram gerenciamento de projetos, né? Que é uma coisa que eu acho que você precisa estudar um pouco, né? Quando a gente estuda gerenciamento de projetos, você estuda que todo projeto, ó, cada um desses projetos, projeto A, projeto B, projeto C, ele é montado, é feito um projeto que tem todo um cronograma, tem todo o projeto lá para atender a necessidade daquele cliente, daquele projeto, e com um cronograma de prazos muito bem definidos e estabelecidos. E a empresa, normalmente, ela luta para conseguir atingir aquele cronograma que ela estabeleceu. Né? Então, você, obviamente, vai ter um melhor cumprimento de prazos e melhor atendimento ao cliente do projeto. Então, muitas empresas, por exemplo, de engenharia, de arquitetura, trabalham dessa forma, né? Pegou um projeto de arquitetura lá para uma indústria, por exemplo, reformular todo o projeto arquitetônico da indústria. Então, passa a ser um projeto. Ao mesmo tempo, a empresa pegou uma reforma de um condomínio. É um outro projeto. O projeto A é o projeto arquitetônico da indústria, de uma determinada indústria. Aí você vai fazer um projeto para aquela obra lá na indústria, lá de projeto arquitetônico para aquela indústria. Aí você vai fazer a reforma do condomínio, da fachada do condomínio, é um outro projeto. Né? Então, tem grande concentração de diferentes recursos em uma atividade complexa com produtos de grande porte, permite alto grau de adaptabilidade, aceitando novas ideias durante o desenvolvimento dos trabalhos. Agora, tem as desvantagens. Quando termina um projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar pessoas, paralisar máquinas, equipamentos. Porque imagina só uma empresa lá dessa área da engenharia e arquitetura, por exemplo. Né? Uma empresa que pega projetos na área de arquitetura, de engenharia. Aí pegou um projeto lá, vamos pegar o mesmo exemplo, projeto de reforma da parte arquitetônica de uma indústria e um projeto de reforma de um condomínio. Terminou, entregou aqueles projetos, pode ser que eu não tenha um novo projeto em vista e tenha que dispensar pessoas até aparecer novos projetos para aquele pessoal. Né? Eu estou dando um exemplo aqui de 2 projetos, mas normalmente uma empresa desse porte, ela pega diversos projetos, né? Diversos projetos. Mas em algum momento pode ter alguma recessão aí que ela reduza o número de projetos que ela tem, ela vai ter que reduzir pessoal, vai paralisar a máquina, vai paralisar o equipamento. E aí, ó, devido à descontinuidade, pode provocar em muitas pessoas desânimo pela imprevisibilidade de futuro de emprego. As pessoas estejam lá trabalhando e percebendo que ó, o mês que vem vai entregar os projetos. A empresa não anunciou novos projetos para a gente ainda. O que vai acontecer com a gente? Será que nós vamos continuar com o nosso emprego? Será que nós vamos ser desligados e esperar a empresa conseguir novos projetos para a gente poder ser recontratado? Então, gera muita ansiedade nas pessoas pela imprevisibilidade, né, do futuro do emprego. E pode acontecer de cada grupo se dedicar exclusivamente ao seu projeto, esquecendo que faz parte de um todo, né? Ali, ó, para você ter uma noção, ó, essas pessoas aqui, ó, elas estão muito envolvidas com o projeto A. Outras pessoas envolvidas com o projeto B. Só que todos esses projetos aqui, eles fazem parte de um todo. Aí começa, de repente, se não houver uma boa liderança, né, as pessoas, cada um fica focado muito no seu projeto lá
esquecendo que cada um dos projetos faz parte de um todo. Né? E, por fim, a estrutura, a departamentalização matricial. Vou passar por ela aqui, depois eu paro e vejo se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa. Ó, esse é um modelo híbrido de organização que apresenta maior flexibilidade e é uma excelente alternativa para empresas com foco em projetos também, tá? A modalidade de departamentalização matricial é uma junção de duas modalidades diferentes. Geralmente, essa junção refere-se à fusão entre a estrutura funcional e a estrutura por projetos. Geralmente, pode ter alguma fusão de algum outro tipo de modalidade, mas isso que a gente vê mais comumente no mercado é você juntar a estrutura funcional e a estrutura por projetos. Mas pode acontecer a junção de estrutura funcional com outra modalidade escolhida pela empresa. A departamentalização matricial, tendo em vista suas características de responsabilidade compartilhada, exige nível de confiança mútua e capacidade de improvisação na solução de problemas. Dessa forma, é importante o estudo de liderança dos elementos da alta administração, que tem grande influência em relação ao conflito inevitável desse tipo de departamentalização, que pode ser minimizado se administrado com eficiência e eficácia. Sempre digo, né? Todas essas desvantagens que a gente vê, e todos esses modelos, de repente, pode ser suprimido por uma administração eficiente lá em cima, né? Mas olha aqui, então, para você entender melhor como é que seria essa departamentalização matricial. O que ela chama matricial? Porque ela funciona, ó, de um lado você tem lá os setores da empresa, ó, gerente financeiro, você tem o gerente de marketing, você tem o gerente de RH. Então, cada uma dessas gerências aqui, ó, vão ter diversas pessoas focadas na área financeira da empresa, diversas pessoas focadas na área de marketing, diversas pessoas focadas na área de RH, e você tem do outro lado os projetos que a empresa pegou. Então, serve também para aquele mesmo exemplo que eu dei ali da construção civil, né? Uma empresa, muitas construtoras grandes por aí afora, essas construtoras aí de condomínios, de obras, elas trabalham dessa forma. Você tem lá um grande departamento financeiro lá dentro, você tem um grande departamento de marketing que cuida do marketing de todos os projetos da empresa, todos os projetos né, que a empresa está pegando, um gerente de RH que vai cuidar de parte de RH de todos os projetos também, e você tem aqui, ó, pessoas focadas no projeto A, um gerente focado no projeto A, um gerente focado no projeto B, um gerente focado no projeto C. Vamos tentar dar um exemplo. Pode ser um gerente aqui, ó, no projeto A, que pode ser a reforma de um condomínio, por exemplo, de uma construtora. Vou pegar o exemplo de uma construtora que é mais comum, né? Essa mesma construtora pode estar com um projeto da construção de uma rodovia que liga duas grandes cidades. E essa mesma empresa pode estar com um projeto da construção de uma ponte em cima de um rio. Então, imagina só, você tem um gerente do projeto A, que é a reforma do condomínio, um gerente do projeto B, que é a construção de uma estrada, uma rodovia, o asfaltamento de uma rodovia, e o projeto C, que é a construção de uma ponte. Então, gente, aqui ó, vai ter uma interligação entre esses setores, ó. Esse gerente, o pessoal do projeto A, tanto o gerente quanto os assistentes, o supervisor do projeto A, precisou de alguma coisa da parte financeira, eles vão lidar com o gerente financeiro da empresa. O gerente financeiro, os assistentes financeiros e tal. Precisou saber como é que está a parte do marketing do negócio, está sendo divulgado, né? Vai lá, vão ter uma gerência, tem uma gerência cruzada, né? Precisou contratar mais pessoas para esse projeto. Eles vão se dirigir ao gerente do RH. Da mesma forma, o cara aqui, ó, que está construindo a ponte. O cara da ponte lá precisou saber, está faltando verba para a conclusão do negócio da ponte. Eles vão tratar com a parte financeira.
né? Precisou de contratar mais pessoas ou de substituir pessoas, que é um projeto de longo prazo, né? Você pega aquele projeto ali para construir a ponte, vai ficar 1 ano, 2 anos construindo aquela ponte. No meio do caminho, precisou mudar pessoas, precisou treinar pessoas, precisou substituir pessoas, precisou contratar novas pessoas. Vão se dirigir ao RH da empresa. Então, há uma gerência cruzada, né? Também ela oferece melhor cumprimento de prazos, melhor atendimento ao cliente, em função de ter pessoas focadas em cada projeto, né? Mantém a empresa mais unida em prol dos mesmos projetos, todo mundo ali trabalhando, né? Todo mundo aqui vai estar trabalhando em função para atender as exigências de cada projeto, né? Proporciona uma flexibilização no quadro de funcionários, você pode realocar pessoas, né, de um projeto para uma área, por exemplo, fazer uma mudança. Geralmente tem uma pessoa aqui, você está precisando, por exemplo, de uma pessoa especializada dentro da área de RH da empresa, e você tem dentro de um projeto, você tem um profissional lá, que você pode pegar ele e realocar ele lá, que ele tem aquelas qualidades necessárias para aquela área de atuação. E aí pode haver conflito de interesse entre os gerentes funcionais e os gerentes do projeto, né? Num determinado momento lá pode haver algum conflito lá do gerente do projeto A com um gerente de RH que não concordou com a decisão que o gerente do projeto A tomou, né? Pode haver conflitos aqui, que é resolvido com uma boa liderança, né? Então, uma boa coordenação lá em cima. Os funcionários podem se confundir sobre qual gestor deve procurar para resolver certas questões, né? O cara pode estar aqui dentro de um projeto A, precisando resolver uma coisa, aí ele não sabe se ele se dirige ao gerente do projeto dele ou se ele se dirige ao gerente lá do marketing ou ao gerente do RH para resolver aquele problema. É um conflitozinho que pode ocorrer caso não tenha uma boa coordenação aqui, de um modo geral aqui, né? Mas eu acho que deu para entender bem. Eu acho que deu para você entender, principalmente, para o seu negócio, que tipo de estrutura pode ser mais adequado. Pessoal, olha só, então, deixa eu dar o último aviso aqui, ó. A gente encerrou uma boa parte, eu falei que dava para a gente poder encerrar isso hoje, né? Uma boa parte, pelo menos essa parte dos organogramas aí, que eu gosto de deixar isso bem claro para o aluno, porque isso faz confusão na hora do aluno montar plano de operações do seu negócio, né? Que tipo de estrutura melhor, que tipo de organograma eu vou adotar. Então, a aula tá sendo gravada, amanhã eu devo estar mandando essa aula gravada para vocês. Caso vocês ficarem com dúvidas, revejam a aula, né? Se ainda tiver dúvida, pode me mandar a dúvida pelo WhatsApp. A gente tenta arrumar um tempinho aqui para ajudar o aluno, né? Que aí, ó, na próxima aula, eu já vou pegar aqui, ó, para falar da parte final que está lá no plano de operações, que é interessante você entender também sobre parcerias e sobre terceirização de mão de obra, que é uma área que eu gosto de falar, porque eu também trabalho com terceirização de mão de obra. Eu gosto de mostrar para vocês, gente, as vantagens que a terceirização hoje traz para uma empresa. E aí você pode também pensar na sua empresa, se convém algum tipo de serviço você terceirizar, se tem alguma coisa na sua empresa que você pode terceirizar, vantagem que isso vai trazer para o seu negócio. A formação de parcerias também, eu vou dar na aula que vem, algumas ideias para vocês de como que você pode tentar formar parcerias para o seu negócio, porque lá no plano de negócio tem um campo para você colocar isso. E aí na aula que vem, ó, no início da aula, eu já falo sobre parceria, eu já falo sobre terceirização e eu já entro no plano de marketing. Na aula que vem eu já falo também da parte de segmentação de mercado. Aí nós já estamos indo, ó,
para a última etapa do nosso projeto, já que a gente antecipou a parte financeira. Então, não falei com vocês na aula passada, gente, fiquem tranquilos que está tudo sob controle. A gente está conseguindo cumprir bem aí os prazos aí. Né? A gente ainda tem aí, ó, toda essa parte final do mês de outubro. Depois ainda vamos ter aí o mês de novembro ainda, para a gente poder encerrar com calma a orientação desse projeto aí. E depende muito mesmo, é só do grupo mesmo. Arregaçar a manga, botar o trabalho em prática aí, construir o plano. Eu sei que às vezes eu demoro um pouco para dar um retorno, mas essa semana eu vou dar uma atenção para você. Semana passada eu já dei retorno para vários grupos aí. A gente vai fazendo a medida do possível também, porque eu também tenho uma certa limitação de tempo também. Igual hoje eu estava com folga, porque é dia do comerciário. Eu não trabalhei hoje, tive que ir na empresa, eu ia dar uma atenção para os projetos aí, fui fazer um procedimento no dente. Hoje de manhã, meu Deus do céu, vocês não imaginam o tanto que eu sofri hoje à tarde. Nossa Senhora. Não dei conta, não. Tive que dispensar. Eu tinha uma mentoria hoje à tarde, dispensei, passei a tarde inteira com muita dor. Agora que eu tomei um remédio ali, está dando uma melhorada. Mas essa semana eu prometo também que eu vou dar uma atenção para os projetos de vocês. Gente, só para encerrar, sobre essas diferentes departamentalizações, alguma coisa não ficou clara? Ficou alguma dúvida? Ou podemos encerrar para a gente daqui a pouco se encontrar lá na aula de projeto final? Está tudo sob controle? Se ninguém responder, eu vou entender que está tudo sob controle. Para mim está sim, professor. Natália, beleza, né? Marcos, quer falar alguma coisa, meu querido? Fala, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, na verdade, eu queria até tirar uma dúvida. Queria saber com você se há possibilidade do senhor liberar a turma da próxima aula, porque hoje é dia do comércio, né? E a gente está fazendo comércio no nosso TCC. Então, assim, seria até um dia a mais para a gente trabalhar com as pendências do nosso projeto e tudo mais, e se existe essa possibilidade também, né? Já que é tudo comércio. Gente, olha só. Se vocês quiserem hoje aí abrir mão da aula para vocês se dedicarem ao projeto, eu por mim não me incomodo, não. Hoje, o que eu ia fazer na aula de projeto? O que eu ia fazer na aula de projeto? Na aula passada, eu fiquei quase que a aula toda falando daquela segunda parte da análise financeira, da parte financeira do projeto. Aí, o que eu ia fazer hoje? Hoje, eu ia mostrar para vocês como calcular VPL, payback, como calcular VPL, como calcular TIR, e, principalmente, não é só aprender a calcular, é o que significa. Mas eu posso deixar isso para a aula que vem, por mim não tem problema, não. Se vocês quiserem hoje, então, a gente, em vez de ter aula, eu também estou com um dente hoje também, que está dando uma dor aqui, que está uma tristeza danada para mim. Se a turma como um todo preferir que a gente libere vocês para vocês arregaçarem a manga e trabalharem, que eu confio em vocês vão trabalhar. Se de repente vocês estão precisando de mais de tempo para botar a mão na massa e desenvolver o trabalho do que eu ficar aqui dando orientação para vocês. Então, por mim, não tem problema, não. Se o resto da turma preferir que a gente libere vocês para vocês fazerem o trabalho, eu libero também, não tem problema, não. O que vocês acham, pessoal? Gabriele, Natália, o pessoal que está aí. Ô, professor, foi só uma sugestão, mas assim, o senhor tocou em vários pontos aí que realmente são parte da nossa realidade, né? Então, assim... Não, eu entendo que vocês precisam ter tempo também para desenvolver o trabalho. Aí eu posso, então, de repente, ficar aqui para tirar dúvidas. Vocês me mandam um WhatsApp aí, quem precisar, tirar dúvida a respeito do trabalho. Ao invés de hoje eu gastar a aula, dando aula realmente, explicando, eu deixo isso para a semana que vem. E hoje eu fico aqui de stand-by para tirar a dúvida dos alunos. Aí eu aproveito e pego quem já me mandou o trabalho para ver também.
Professor, no nosso trabalho, a Jéssica, acho, do nosso grupo, já até mandou o plano financeiro. Aí a gente está aguardando até a resposta do senhor para a gente poder dar continuidade, né? A gente Tá. está dependendo disso. Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar a aula aqui hoje. Eu não vou entrar lá no link da próxima aula, não. Não vai ter aula no segundo tempo. Porque eu vou ficar aqui trabalhando. Eu vou pegar, vou ver quem me mandou já os projetos. Se alguém tiver dúvida, me manda um WhatsApp lá no grupo separado. Que aí eu vou gastar esse resto da noite aqui, em vez de eu ficar lá falando da parte do restante que eu queria falar da parte financeira e tal, eu fico aqui por conta de tirar dúvida de vocês, e aí eu fico com cada projeto separadamente. E aí, se o grupo quiser, eu posso entrar lá no link só para atender ao grupo separadamente. Pode ser. Eu acho melhor assim. Douglas, o que você quer dizer, meu querido? Boa noite, professor, beleza? Beleza? Então, o senhor até falou aí de responder a galera no WhatsApp e tal, responder sobre o projeto. A gente também tá pendente aí de uma resposta do senhor, mas não é uma cobrança não, tá? Eu sei que o senhor tem outros afazeres também, de boa. Só queria pedir ao senhor, para ver se de repente o senhor poderia dar uma prioridade lá no WhatsApp, porque eu e o Leandro mandamos uma mensagem para o senhor. Vamos ver isso. Então, é porque tem a ver com o nosso grupo, a gente está tendo muito problema, entendeu? E assim, a gente Então, precisa resolver isso hoje para tentar continuar o projeto, entendeu? E se for possível, então tá. poderia usar esse tempo para isso, entendeu? Pode ser. Não, então é melhor. Também acho que a gente está precisando parar para ver uma série de coisas. Gabriele, diga você, querida. Não, é só para avisar pro senhor que eu já mandei a foto do organograma lá no grupo lá. Aí, quando o senhor puder ver, né? Atender aí direitinho. Quando chegar a ver do meu grupo, a gente espera, sem pressa nenhuma. Tá bom? Não, vou ver isso hoje. Pode ficar tranquilo que, ó, então hoje não vai ter a aula lá de um grupo geral no segundo tempo, não. Vou mandar um aviso lá no grupo agora, tá? Eu vou ficar aqui olhando os trabalhos, olhando quem me mandou, tirando as dúvidas, vou atender a Gabriela, vou atender o Marcos, vou atender o Douglas lá, o Leandro, e quem mais também tiver coisas para me mandar, me manda, que eu fico aqui até a hora que for preciso, resolvendo os assuntos particulares. Aí a gente resolve particularmente. Aí eu resolvo com cada grupo separado. Tá beleza? Beleza, senhor. Fechado, então. Tudo bem, professor. Obrigado. Tá show. Tá? Eu vou só tomar um cafezinho ali, já começo a dar retorno lá no grupo lá para vocês. O senhor vai ficar nesse link aqui ou vai para o outro? Não, eu não vou ficar em link nenhum. Eu vou chamar o grupo lá no WhatsApp, lá eu vou conversar lá no WhatsApp. Se a gente achar que tem necessidade de fazer a videoconferência, aí eu falo, grupo, eu falo lá no grupo separado lá, grupo tal, vamos lá na videoconferência. Aí, ó, aí tem um link que eu mandei lá no grupo lá. Aí eu entro lá no link. Não, tranquilo, então, sem problema nenhum. Show de bola. Com o grupo separado. Valeu, fechado. Valeu. Tá? Já eu me comunico com vocês lá no grupo separado lá.